Agora eu vou saber com o Guilherme Borges, lá na Climatempo, qual é a previsão do tempo. Guilherme, você vai trabalhar com números concretos do dia de hoje, os mapas, não com essas hipóteses aí que, né, segurar a safra que não veio, julgar a volta dos que não foram. Esse mundo novo que está todo... Depois da Covid, o negócio ficou meio bagunçado. Você sabe, eu vou separar uma série de fotos que eu tenho. Eu estava limpando meu celular outro dia e tem uma série de fotos da época da Covid. Tem umas coisas muito engraçadas, porque acabou virando piada. O medo de morrer era muito grande, de se contaminar. Mas tem fotos que são muito engraçadas, com o uso de máscaras e tal. Eu mesmo tenho uma que eu tenho aqui, que está escrito Terra Viva desse lado e Terra Viva desse. Eu vou separar depois, aí vou mostrar. Eu vou fazer um pacote de piadas da época da Covid. A época em que todo mundo tinha medo de morrer, mas não deixava de fazer piada, porque fazer o quê, né? Medo de morrer ninguém pode ter, é a única certeza que a gente tem na vida. Graças a Deus que a gente não sabe o dia, ainda bem. Bom dia, eu queria saber uma coisa de você. O Silmar tocou na questão do La Niña aí, na possibilidade agora de setembro, e eu falei uma coisa que eu acho que porque a minha cabeça vai registrando as coisas e eu vou... até uns 3 meses atrás aí não se falava na possibilidade de um La Niña, se falava numa estabilidade, nem para El Niño e nem para La Niña. De 2 ou 3 semanas para cá que vocês, meteorologistas, começaram a falar de talvez um La Niña fraquinho já a partir de setembro agora. É isso mesmo? Não estou maluco ainda não, né? Bom dia, Tavinho. Prazer estar aqui contigo. Exatamente, Tavinho. Como você muito bem pontuou, né, os modelos meteorológicos começaram sim a mostrar essa tendência, Tavinho, principalmente nos últimos boletins da NOAA e também da Organização Meteorológica Mundial, tá, Tavinho? Eles têm, sempre é importante frisar para a gente entender isso, tem vários modelos meteorológicos que nos mostram essa projeção em questão das temperaturas do Pacífico, mas principalmente esse sinal, Tavinho, começou a surgir agora, tá? E a possibilidade ela ainda é muito baixa, em torno de 55%, principalmente segundo o último boletim da Organização Meteorológica Mundial, que está fresquinho, saiu inclusive hoje, tá? Mas essa tendência, Tavinho, como o Silmar muito bem pontuou, é de um fenômeno de fraca intensidade, assim como nesse último ano, né? E ele se estabilizando lá no final da primavera, lá no início também da estação chuvosa. Então, a tendência em questão de impactos, por ser um fenômeno de fraca intensidade, também não seriam muito significativos, principalmente na questão da seca em áreas do sul do Brasil, onde ele é mais significativo, tá? Então, a tendência é que a gente tenha um fenômeno de fraca intensidade neste momento. É importante frisar isso, né? Que essas projeções elas são realizadas, porque esse modelo tem muito também, essa condição é mais atualizada diariamente, justamente para não ter erro. Mesmo assim, às vezes acontece um erro ou outro, tá vindo? Mas para deixar o produtor mais calmo, é um fenômeno de fraca intensidade, vir mais ali para o final da estação primavera, início da estação verão. Então, os impactos em questão de abastecimento, em questão de chuva, isso não devem ser tão efetivos assim. Eles erram bem pouco hoje. Os modelos climáticos que vocês têm e IA e jogam tudo no computador, é um negócio, a meteorologia, a previsão do tempo hoje é uma coisa fantástica. Eu me lembro de quando estudante de jornalismo ainda, ou na minha infância, que tinha o Narciso Vernizzi na Jovem Pan, Rádio Jovem Pan, e tinha até aquela vinheta dele que todo mundo conhece, ficou histórica e famosa, O Homem do Tempo. E aí ele falava, vou falar com a estação lá no, como é que é? Na Patagônia. Porque o movimento das frentes frias ele sobe, a não ser que ele acabe se desviando e não chega aqui. Então ele falava com a estação da Patagônia. Então, baseado no que o pessoal falava que estava acontecendo lá, ele fazia a previsão. Deve chegar aqui para São Paulo nas próximas 48 horas, 24 horas e tal, né? Tem também aquele sujeito que molha o dedo assim e estica assim e fala, vai chover, não vai. Agora, você sabe quem não erra? Quem não? Eu tenho casa na praia. Quem não erra são os caiçaras. Caiçara, caiçara, para quem não sabe, é o povo do litoral. Caiçara não erra. Caiçara olha assim e fala, vou pôr o barco não. Vai chover. E chove. É impressionante. Caiçara não tem mapa meteorológico, não, nem IA. Mas ele olha assim e faz assim, hoje eu não vou botar o barco no mar, não. Hoje não, hoje não. Bom, piada à parte. Brincadeiras à parte, conta pra gente como é que vai ficar o tempo aí nos próximos dias, hoje e nos próximos dias. Vamos lá, Tavinho, falar um pouquinho de como fica o tempo ao longo desta terça-feira pelo Brasil. Nesse momento, Tavinho, como a gente pode ver, né, e já falando de frente fria, como a gente estava comentando, né,
nesse momento tem uma bem importante em áreas do sul do Brasil, pode-se dizer assim, né? Centro-sul brasileiro, mas ela está mais concentrada nesse momento em áreas do sul do Brasil. Frente fria se desloca ali pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná, favorecendo essa condição de mais nebulosidade, também de chuva ali por essa faixa mais sul do Brasil. E olhando no próximo mapa, eu quero destacar para você esse cenário de tempo instável, principalmente no sul do Brasil, tá? E focando mais no Rio Grande do Sul. A gente vai ter essa frente fria se deslocando, ela vai avançar, mas vai ter uma combinação meteorológica ali mais significativa para favorecer esse tempo mais instável a partir da tarde e da noite de hoje. A gente tem alguns sistemas meteorológicos como cavado, que a gente costuma dizer na meteorologia, que vai estimular a formação dessas grandes nuvens de chuva. Tem transporte de umidade da faixa norte do Brasil. Então, essa combinação meteorológica favorece para deixar principalmente as áreas em roxo no mapa, pegando oeste, Campanha e região mais sul do estado do Rio Grande do Sul, com risco para tempestades, que é aquele temporal mais chuva volumosa. Então, destaque para essas áreas que seguem em atenção para essa continuidade da chuva que já teve hoje e deve voltar mais para o fim do dia. Para as áreas em vermelho, pegando as áreas do sul do estado e região mais central ali, como as áreas de Santa Maria, essas áreas também estão em alerta para temporais. E falando em temporais, quero destacar também o litoral ali do Sudeste e também do Nordeste, pegando principalmente áreas do Espírito Santo e da Bahia, onde já teve chuva significativa nas últimas horas e também nas últimas 24 horas, e a circulação do mar para o continente segue estimulando as pancadas de chuva, e nas áreas em vermelho há alerta para temporais. E para a região norte brasileira, o destaque fica ali para o Acre e também para a faixa mais sudoeste do Amazonas, onde também há alerta para temporais. Já para as áreas em amarelo, a chuva chega mais na forma de pancadas, com moderada forte intensidade ao longo dessa terça-feira. No próximo mapa, a gente vai ver a questão das temperaturas. Onde a chuva não chega, fica muito quente ainda. E nessa época do ano ainda, se tratando de setembro, agora a gente tem começa a ter mais incidência de radiação solar, as temperaturas começam a se elevar com muita facilidade, então a gente já deve ter uma terça bastante quente. A gente deve ter 39 em Cuiabá, Palmas deve ter máxima de 35, Manaus deve ter máxima de 36. Mas outras áreas do Brasil também se destacam, principalmente na porção norte e nordeste. Macapá tem máxima de 33 e em São Luís, no Maranhão, a máxima deve chegar aos 34, mas de maneira geral, boa parte do Brasil com temperaturas bastante elevadas. No próximo mapa, a gente vai ver a questão do tempo seco. Ele ainda está muito presente no Brasil. Pulei no mapa, na verdade, mas principalmente nessa região mais clarinha do mapa, né? Neste mapa também, ele indica a questão do tempo mais seco que vai predominar, né, ao longo desta terça-feira e também ao longo dos próximos dias. A região central brasileira segue caracterizada por essa condição de tempo mais seco. E já falando também, aproveitando esse mapa, da previsão de chuva para os próximos dias, entre o período que vai de 3 de setembro até 7 de setembro, destaque importante para essa concentração das instabilidades em áreas do sul do Brasil. A gente tem chuva ainda sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina e também sobre essa faixa mais centro-sul do Paraná. Os acumulados devem variar entre 90 e 115 milímetros de chuva, destaque para essa continuidade das instabilidades em áreas do sul do Brasil. Para o restante do país, o destaque fica para o litoral nordestino, onde a circulação do mar para o continente ainda estimula a ocorrência de pancadas de chuva, e para a região norte brasileira, mais centrado ali nas áreas do Acre, Amazonas e também de Roraima, com acumulados variando entre 50 e 60 milímetros de chuva. No próximo mapa, a gente vai ver um pouquinho mais distante, para o período que vai de 8 de setembro até 12 de setembro. E destaque para essa atmosfera pegando característica da primavera, Tavinho. A gente vai ver as instabilidades ainda presas no sul, a gente vai ter acumulados ali para os 3 estados na casa dos 25 a 45 milímetros, mas a chuva já começa a ganhar um pouco mais de intensidade em áreas da região central brasileira. Destaque para essa faixa mais centro-oeste do estado do Mato Grosso, também centro-oeste do estado do Mato Grosso do Sul, onde a chuva chega mais na forma de pancadas, com acumulado na casa dos 15 milímetros, e deve ajudar principalmente essa questão de umidade no solo neste período, aí se aproximando da final da primeira quinzena do mês de setembro. Outro ponto importante desse mapa é principalmente o litoral nordestino, onde a circulação do mar para o continente ainda é muito efetiva, favorecendo aquelas pancadas típicas da região, com acumulado na casa dos 15 milímetros. E para a faixa norte brasileira, a gente segue ainda com essa concentração das instabilidades sobre áreas do Acre, Amazonas,
Roraima e ganha um pouquinho mais de força essa chuva sobre Rondônia, com acumulados variando entre 30 e 45 milímetros neste período que vai de 8 de setembro até 12 de setembro, Tavinho. Então, a gente começa a ter essa configuração meteorológica típica da primavera começando a se estabilizar no Brasil. Pois é, Guilherme. Hoje pela manhã eu tive uma sensação primaveril, vamos chamar assim. Gostou do primaveril, né? Bonito, poético. Não, porque eu solto os meus 3 cachorros logo 6h30, 7 horas da manhã, para eles darem um passeio lá na minha rua, na minha vila lá. Eu falo que eles vão fazer o Ibirapuera deles, logo 6h30 da manhã. E estava um ventinho assim, que não era um vento gelado e também não era um vento quente. Era uma brisa gostosa e interessante, que chacoalhava as árvores, derrubava algumas folhas. E eu senti realmente aquela sensação primaveril, que é essa sensação de transformação do tempo de frio. A primavera é uma estação de passagem, né? De frio para o calor intenso, que deve ser, como sempre, registrado no verão. Então, já está com esse clima assim, deixei os bichinhos lá passeando um pouquinho, limpei a sujeira deles, ficaram felizes, botei para dentro e toquei minha vida para frente, fui para o fogão deixar o almoço pronto. Exatamente, Tavinho. Essa estação de transição, né? Temperatura um pouquinho mais elevada, mais gostosa, né? Temperatura máxima média agora costuma ser mais elevada, né? Em comparação aos meses, principalmente mais centrais ali dos meses do inverno, né? Como É, julho e agosto. isso, E a gente começa a ter também essa transição na questão da chuva para isso, aliviar essa qualidade do ar. E sabe uma coisa que eu gosto muito, tanto da primavera quanto do outono, é a incidência da luz, porque é o equinócio e o solstício, né? A incidência da luz ela é lateral, porque o Sol vem nessa posição, faz isso, faz isso. No verão ele está a pino aqui, queimando o nosso coco, a cabeça, e no inverno ele está escondidinho, que é frio, como se estivesse aqui embaixo. Mas essa luz lateral do outono e essa luz lateral da primavera, dá uma imagem bonita para as coisas, porque se você prestar atenção, quando você fotografa e presta atenção, você vê, dá a chamada silhueta na foto, que é o contraluz, que ele bate lateralmente e ele sobe e dá uma incidência bacana. Eu gosto da luz tanto do outono quanto da primavera. São 2 estações que eu aprecio muito. Exatamente, Tavinha. Começa essa incidência, né, agora de radiação solar, a temperatura começa a aumentar, a gente começa a ter os dias maiores também. É uma configuração bastante importante e gostosa mesmo. Concordo com você. Vou ter que aumentar o tempo de passeio lá dos meus cachorros, porque se os dias ficam maiores, eles vão me cobrar mais alguns minutos de passeio também. Guilherme, obrigado pela participação. Amanhã você volta quarta. Abraço, amigo. Longa vida e próspera. Obrigado, Tavinho. Um bom dia para você e para toda a audiência.